Reiki tradicional Usui. Ele leva o nome do seu redescobridor, né? Essa técnica é a mesma técnica que Jesus usava para curar, Buda usava para curar, e diversos outros iluminados também usavam como forma de cura, né? Só que leva o nome dele porque ele foi a pessoa que foi atrás de descobrir como fazer ela funcionar, porque até então, depois da morte de Jesus, há 2000 anos atrás, ninguém mais conseguia ter acesso a esse tipo de energia, né? Ninguém conseguia mais fazer as mesmas curas que Jesus fazia, né? Então o Reiki, antes da gente poder falar de Reiki, a gente precisa falar de Chi, energia vital. E o que é energia vital? Respira. É a energia da vida. Se a gente não tiver isso daqui, geralmente a gente absorve mais através da respiração mesmo. Se não tiver o Chi, se não tiver energia vital, a gente não tem como viver. Tem até teorias que falam que, por exemplo, no seu processo encarnatório é depositado uma certa quantidade de energia Chi, uma certa quantidade de energia que vai fazer com que vai possibilitar com que você viva durante tantos anos. Aí, por exemplo, se a pessoa tem aquele crédito de energia Chi nela, ela pega e se suicida, ou ela planejou viver 80 anos e por atos de vida de drogas, vícios, bebidas, ela morre antes. Então toda essa energia que foi debitada nela para que ela vivesse 80 anos, ela vai ficar em débito. Vai ficar em débito com quem? Com o cosmos, vai ficar em débito com Deus. Então se ele está em débito, de alguma forma ele vai ter que estar pagando. E débito na linguagem do universo é karma. Então, por exemplo, se eu era para viver 80 anos e me matei ali com 30, então eu estou num débito de 50 anos. Eu vou ter que de alguma forma estar liquidando essa conta. Então o Chi a gente ouve no Chi geralmente é a pronúncia na China. Então na China fala Chi, que é energia. Você pode ouvir falar que tem Tai Chi, Qigong, que são modalidades de Kung Fu que trabalham com energia. Mas em outros países tem outros nomes, ó. Na Índia é Prana, a gente conhece como energia vital, e no Japão é chamado de Ki. E como me causou era no japonês, então por isso que leva o nome de Reiki. Se fosse na China poderia ser Reishi, algo nesse sentido. Então se você for pesquisar, você vai ouvir falar da mesma energia, da mesma coisa, mas com palavras diferentes. Então, Reiki, Prana, energia vital, é o que entra pela nossa respiração, percorre todo o nosso corpo, revitalizando todas as nossas células. Nossas células, se ela não tiver oxigênio, se ela não tiver o X, se ela não tiver energia, elas não trabalham. Aí você vê que tem muita gente que tem morte de órgãos. Por quê? Porque talvez a forma como ela está ingerindo Chi, energia vital, através da respiração, está defasada. Então, porém, através de nossos vícios, pensamentos negativos, alimentação inadequada, maus hábitos, vida atribulada, acabamos deixando que se formem alguns bloqueios, o que acumulam certos pontos energéticos. Então vai formar bloqueio onde? No nosso corpo, impedindo que o nosso Chi circule livremente, através dos nossos hábitos de vida nocivos. E já foi comprovado que a maior parte de nossas doenças no corpo físico, a causa encontra-se em níveis emocionais, mental e espiritual. Isso aí, agora com a nova era, né, que é a New Age que eles chamam, agora com todo esse movimento de terapias aí, isso já está vindo para a consciência de muitas pessoas. Então você vai no médico lá, o médico te receita remédio, mas não cura a sua doença, porque o remédio é só um paliativo, o remédio só vai servir para te manter doente. É necessário por um tempo, mas enquanto a pessoa não trata o mental, o emocional e o espiritual dela, ela não resolve o problema, que se manifesta sempre no físico. Se você tem um problema mental, se tem um problema emocional e espiritual, quem vai sofrer com isso é seu corpo físico. Esses são os iniciais de Reiki, os ideogramas japoneses, né? O de cima significando o rei e o de baixo Ki. Então, se você vê eles por aí, agora você já entende o que ele significa. E a gente vai aprofundar um pouco mais, você vai ver o significado de Reiki. Reiki é uma palavra japonesa que significa energia vital universal. Então você vê o ideograma de cima, o ideograma Rei, ele significa energia universal. E o Ki, que é a nossa energia vital. Então, energia vital universal é o significado de Reiki. Seu corpo não fica doente à toa. Uma pessoa de 20, 25, 30 anos não tem como ficar doente à toa. Ela está em plena flor da idade. Se fosse uma pessoa de 70, 80, tudo bem, os órgãos já começam a ficar mais debilitados. Então é possível que a pessoa consiga adquirir alguma doença por fraqueza física. Mas um jovem, um adolescente, uma pessoa de meia idade ficar doente, então tem que analisar tudo isso. E dentro das terapias holísticas a gente analisa isso. A gente entende o que é ouro. O ouro significa todo. Então a gente não vai para o físico. O médico, o psiquiatra, ele vai levar para o lado físico.
A gente analisa tudo, mental, emocional e espiritual. Rei significa universal e refere-se à parte espiritual, a essência energética cósmica que permeia todas as coisas e circula todos os lugares. Ki, ou Chi, ou Prana, a energia vital, é a energia vital individual que circunda nossos corpos, mantendo-nos vivos e está presente, fluindo em todos os organismos vivos. E quando fala de todos os organismos vivos, não fala só da gente como seres humanos, vai estar falando de plantas, vai estar falando de animais. Então o Reiki, a técnica de Reiki, ela serve para você tratar plantas e animais também. Vamos supor que uma plantinha sua está morrendo lá, vamos supor uma arruda. Você põe lá na entrada da sua casa e uma pessoa negativa entra lá. A arruda começa a morrer porque ela absorve a negatividade da pessoa que era para ser para você, mas a arruda absorve para ela. Então você vê que ela fica fraca. Você percebeu isso? Vai lá, faz um reiki na plantinha, 2, 3 dias você vai ver que ela se recupera. Um animalzinho de estimação seu. Desculpa. E geralmente eles sempre vão se dispor a estar protegendo a gente. Então se a pessoa intenciona algum tipo de negatividade para você, inveja no gordo, praga, qualquer coisa negativa a pessoa intenciona para você, e essa energia vai para você, mas o animal se põe na frente. Então essa energia ele acaba absorvendo essa energia para ele. Você vê que os animais ficam doentes fácil. Então o que acontece? Às vezes você leva no veterinário e tal, e não resolve o problema do animal. Por quê? Porque é um problema energético. Então se você, como uma reikiana a partir de hoje, vai lá e aplica reiki nele, você vai ver que 2, 3 dias ele já está bom novamente. Tá? Como eu falei para você, quando a gente encarna, é debitado uma quantidade X de energia para que a gente viva um determinado tempo. Agora, quando a energia X, quando o Ki sai do corpo, esse corpo para de ter vida quando a pessoa morre. Você morreu por quê? Porque o seu Chi acabou, o seu Ki acabou. Já o seu tempo de vida se esgotou, agora você vai para um outro plano. O reiki é aberto a todos, para que todo mundo possa ajudar a si mesmo e ao próximo, conforme a necessidade. É uma técnica de harmonização e equilíbrio energético pela imposição das mãos e pelo uso de símbolos energéticos. Símbolos esses que geralmente a gente aprende a partir do segundo nível. Tem escolas que não ensinam, mas particularmente eu já vou estar passando para você um dos primeiros símbolos, que você aprenderia no segundo nível, mas aqui no nível 1 eu vou trabalhar dessa forma, já vou estar passando o primeiro símbolo para que você possa estar fazendo uso dele. É secreto, é um símbolo que é pessoal, você não vai sair por aí falando abertamente, mas você vai ter conhecimento dele, do para que serve, como ele funciona, para que você já possa também estar fazendo uso dele. Existe há mais de 8.000 anos e foi descoberto no Tibete. Você vê que é um dos povos antigos, né? Um dos povos bem da antiguidade. Quando fazemos uso da energia Reiki, estamos aplicando energia de luz, visando recuperar e manter a saúde física, mental e emocional. O Reiki está ao alcance de todos, inclusive crianças, idosos e pessoas doentes. Não existe limitação para que nos tornemos um canal de luz, igual você tinha mencionado. Ah, mas será que eu estou preparado? Será que eu sirvo para isso? Não, é para todos. Só que nem todo mundo é para o Reiki. O Reiki é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o Reiki, porque a pessoa precisa ter essa intenção de querer entender o porquê, precisa ter essa abertura para saber, para aceitar que isso vai beneficiar ele. E como você passou por várias terapias através do Reiki, você se abriu, você se permitiu entender o que é, para que funciona e ver como pode te ajudar. Não se trata de sistema religioso ou filosófico, nem tampouco necessita de objetos ou ferramentas para a sua prática. Após você ser sintonizado energeticamente com o Reiki, a pessoa estará disponível imediatamente e por toda a vida. Então não existe isso, eu me iniciei no Reiki agora, mas não quero mais saber, não quero mais ser reikiano. Não, se você iniciou no Reiki uma vez, você vai ser reikiano para o resto da vida. Você pode não fazer uso do Reiki, mas você, para o resto da sua vida, você vai ser uma reikiana. Aí vamos supor que essa pessoa morra, passa para o outro lado, vai lidar com seus amparadores espirituais, e eles vão cobrar dela, vão falar, mas você teve acesso a essa energia, uma energia universal que você poderia se ajudar e ajudar ao próximo, e você não fez nada com isso. É como Jesus disse lá, você teve um tesouro, foi lá, cavou e enterrou esse tesouro que você tinha, você vai ter que prestar conta disso, né? O terapeuta reikiano atua como um canal de energia cósmica. Você é um canal, a energia não é sua. Você é só um instrumento, é como se você fosse um cano por onde essa energia passa. Você se torna um canal. Você não manipula ela é direcionada para onde é necessário. O receptor puxa a energia conforme a sua necessidade.
Então, por exemplo, se eu vou aplicar um reiki em você, não tem como eu intencionar, eu quero que essa energia fique aqui no chakra frontal dela. Não, o seu corpo, seu ser, seu eu superior, vai puxar energia para onde você mais necessita. Pode ser para um chakra frontal, pode ser para um laríngeo, pode ser para um cardíaco. A energia vai ser direcionada para onde você mais precisa. Então você vai perceber, se futuramente você for aplicar em outras pessoas, que em um determinado ponto da pessoa sua mão permanece gelada, não acontece nada. Mas se você vai para um outro ponto, você já vê que ali começa a esquentar bastante. E por quê? Porque naquele ponto é onde ela estava precisando de mais energia. O reiki não utiliza a energia vital da pessoa. Isso aí era uma dúvida que eu tinha antes de me tornar reikiano, porque eu já entendi do Chi, sabia que o Chi, o Ki, era a minha energia. Então eu pensava, será que se eu for aplicar reiki na pessoa, eu não vou estar passando a minha energia para ela e eu vou ficar debilitado com isso? Então não, aqui já deixa bem claro. Reiki não utiliza o seu Chi, e sim a energia cósmica universal. Dessa forma, ele beneficia e energiza, não desgastando. Quanto mais se utiliza, mais se expande o seu canal e aumenta a sua capacidade de cura energética. E quando você vai aplicar reiki em uma pessoa, vamos supor que desça 100% dessa energia, 70% é direcionado para a pessoa e 30% fica com você. Então, a partir do momento que você aplica reiki em outra pessoa, você está recebendo também. E você não está dando a sua energia pessoal. Você é só um canal por onde a energia cósmica flui até onde você quer passar ela. A energia reiki aumenta a nossa energia em todos os níveis, possibilitando a expansão de nosso campo áurico, tornando-nos mais sensíveis, perceptíveis, amorosos, compreensivos e saudáveis. E você vê, eu peguei dengue recentemente, você também pegou, então você vê que a dengue em mim ficou 2 dias forte e 2 dias ela foi diminuindo. Então eu sofri com dengue 4 dias. Tem pessoas que pegam dengue e ficam mês e mês. Tem alunos aí que já pegou o mês passado até agora não voltou. E por quê? Porque através do reiki, por eu ser um canal do reiki, aumenta meu campo áurico. O nosso campo áurico é o nosso campo de proteção. Então, muito raro você vai ficar doente, muito raro você vai pegar uma gripe, e quando pegar ela vai durar um tempo muito mínimo. Então sua saúde, ela se revitaliza muito mais quando você é reikiano. Então, você não fica assim muito suscetível a vírus. Então vamos falar agora um pouco sobre a história do reiki. Existem fatos que indicam Jesus ter praticado o reiki no Egito, ter aprendido reiki no Egito. E você vai ver que, se a gente pega a nossa Bíblia atual, você vai ver que quando criança Jesus foi para o Egito, Jesus foi visitado por 3 magos que eram egípcios, e Jesus dos 12 aos 30 anos sumiu da Bíblia. O que ele fez esses 18 anos que ele some da Bíblia? Na Bíblia, no relato que ele fez da vida dele. Onde será que ele estava? Quais iniciações ele estava passando? Que tipo de conhecimento ele estava aprendendo? Para quais países ele estava viajando? Para depois, aos 30 anos, ele voltar e fazer tudo o que fez. Isso aí ninguém contou para a gente. Quando sentimos dores, a primeira coisa que fazemos é colocar a mão instintivamente sobre a área onde está doendo. O toque humano distribui calor, serenidade e cura. Quando um animal lambe sua ferida, ele está agindo com o mesmo instinto que o ser humano age ao colocar as mãos. E no Tibete existem registros de técnicas de curas energéticas através das mãos há mais de 8.000 anos. Essas técnicas se expandiram pela Grécia, Egito, Índia e outros países, apesar de a técnica ter se perdido nos últimos 2 milênios, ou seja, como eu te disse no início, de Jesus Cristo para cá, 2.000 anos de 2.000 anos para cá, a gente não tinha mais acesso a essas técnicas de cura. Você vê que teve lá o caso da mulher hemorrágica, que só dela chegar perto de Jesus e tocar na roupa dele, ela já foi curada. E como que ela foi curada? Porque ela estava com a intenção de ser curada e ela tinha fé de que ele poderia fazer isso. Como o campo áurico desses iluminados é enorme, só de você entrar dentro do campo áurico dele, você já está sendo beneficiado com a energia dele. Então só dela tocar nele, ela já foi curada ali. Entendeu? Só que isso se perdeu há 2.000 anos. Perdeu. Mikao Usui, o redescobridor do método. Essa é a foto do nosso grande mestre, que foi quem dedicou a sua vida a redescobrir como fazer essa energia de cura funcionar. Mikao Usui, nascido no Japão em 15 de agosto de 1865. Tornou-se um padre católico, além de ser sacerdote cristão, lecionava e era reitor de uma universidade cristã em Kyoto. Ele ouviu e lia muitas histórias sobre Jesus, que no passado, pelo uso das mãos, proporcionava curas, milagres e ajudava outras pessoas com suas habilidades metafísicas. Curioso, observava que grande parte das pessoas eram infelizes e improdutivas, associadas por estados depressivos e doentios,
situações que o induziram ardentemente a conhecer também as habilidades curativas. Então, ó, você vê ali, ó, que ele, lá na época dele ali, foi por volta de 1865, mais de 150 anos atrás, você vê que naquela época ele já percebeu, ó, que as pessoas eram improdutivas, assoladas por estados depressivos e doentios. Você vê qual que é a nossa realidade hoje. Mesma coisa. Mesma coisa. Um dia, durante uma discussão com um grupo de seminaristas, perguntaram ao Dr. Uzui se ele acreditava na Bíblia. Quando respondeu que sim, seus estudantes se lembraram das curas promovidas por Jesus, por Cristo. Esses estudantes mencionavam palavras de Cristo como: você fará o que eu tenho feito e as mesmas grandes coisas. Essa passagem diz bem assim, né? Todo aquele que crê em mim fará o que eu faço e coisas muito maiores fará também. Então você vê ali que os alunos dele começaram a questionar ele. Se você acredita na Bíblia, então o que acontece? Por que quando Jesus falou isso, por que a gente não consegue fazer isso? Se ele mesmo disse que se a gente acreditar, a gente fará as coisas dele, coisas maiores ainda. Questionaram ele. Queriam saber por que não existia no mundo de hoje outros curadores com a mesma maneira de que Jesus agia. Eles queriam saber por que naquela época, em 1860, não tinham pessoas que curavam igual Jesus curava. Se Jesus mesmo tinha dito, se a Bíblia pregava isso, se eles estudavam a Bíblia, então eles queriam chegar na conclusão do porquê disso não está funcionando para eles. Já que ele disse para os apóstolos, ó, curem os doentes, levantem os mortos. Se isso fosse verdade, ensine-nos os métodos, os alunos falando para ele. Então, se a gente pode curar doentes, se a gente pode ressuscitar mortos, então se a Bíblia é verdadeira, se o que Jesus Cristo disse é verdade, então ensine para a gente esse método. Os alunos questionaram. E fizeram certo. Porque não está escrito. Nossa civilização, a gente está em 2020, são 2020 anos acreditando num sistema religioso, acreditando que... E por que tudo que Jesus disse há 2000 anos atrás, se a gente se intitula como cristão, por que a gente não faz as coisas que ele fez, se ele mesmo disse que a gente poderia fazer? E se você se dispõe a ser um discípulo de Cristo, se você se torna um apóstolo, e um apóstolo é aquele que crê, aquele que acredita, aquele que aceita. Então, se você é um apóstolo, por que você não está fazendo? Por que não está conseguindo fazer o que ele disse que você pode fazer? Por que a gente não foi ensinado a pensar assim? Mikao Uzui não podia dar as respostas às dúvidas que os alunos tinham, porque ele não as possuía. Porém, não podia ficar sem resposta, nem para si, nem para seus estudantes. Uzui não tinha como ensinar a fórmula de harmonização do corpo tal como Jesus transmitia a seus discípulos. Ele simplesmente tinha fé no que Jesus ensinava. Então a gente acaba se pegando nisso, né? A gente só tem fé. E a fé é o quê? Fé é aquele sentimento de crença. Eu acredito que seja assim. Eu acredito, mas existe uma grande diferença entre fé e entre conhecer, entre saber. Porque se eu tiver fé nisso é uma coisa, eu acredito nisso. Agora, se eu sei isso, é outra coisa. Fé é uma coisa, é crença, saber é diferente. Uma coisa eu falo, não, eu tenho fé, eu acredito. Tá, me contaram, eu acredito. Outra coisa é eu saber que aquilo realmente é de verdade, é verdadeiro. Totalmente diferente. O Dr. Uzui permaneceu calado, pois, pela tradição japonesa, ele tinha sido ultrajado, tinha sido envergonhado em sua honra, como professor e reitor, em virtude de não ter respondido às respostas dos seus alunos. Nesse dia pediu demissão de suas funções e determinou-se encontrar as respostas para esse grande mistério. Então você vê, ele não tinha como responder a pergunta dos alunos, então isso para ele tornou-se uma grande vergonha. Ele não tinha como responder, ficou quieto, foi lá e pediu demissão do cargo. Falou, agora eu vou atrás das minhas respostas. E foi muito bom que aconteceu isso, porque senão a gente não teria chegado até aqui. Decidiu iniciar seus estudos em Chicago. Viajou para os Estados Unidos, onde estudou teologia, cristianismo e a Bíblia. E após 7 anos de estudo, formou-se doutorado em teologia. Formou-se em teologia após 7 anos. Estudou línguas antigas para ler as antigas escrituras, inclusive chinês e o sânscrito, e a mais antiga de todas as línguas indianas. Depois desse longo período de estudos, não encontrando suas respostas, entendeu? Se matou a estudar. Estudou por 7 anos, estudando, ainda não conseguiu encontrar as respostas. Ele pode ter adquirido muito conhecimento teórico, mas na prática isso ainda não servia para ele. Decidiu que deveria continuar suas pesquisas em outro lugar. Naquele momento,
atinou para o fato de que Siddhartha Gautama, de que o Buda, por volta de 620 a 543 a.C., ou seja, quase 6 séculos antes de Cristo, também era conhecido por suas curas, cura de cegos, de doenças como tuberculose, lepras, entre outras. Resolveu retornar para o Japão a fim de pesquisar mais sobre as curas realizadas por Buda, na esperança de achar a chave, de achar o que ele buscava. Então você vê, ele procurou, ele questionou, ele investigou tudo sobre Jesus, deve ter aumentado muito o grau de conhecimento dele, mas ainda não conseguiu achar o que buscava. Aí lembrou que Buda também, 600 anos antes de Cristo, já fazia curas também. Falou, agora eu vou pesquisar sobre Buda. Depois de muitas tentativas, chegou a um mosteiro Zen, e esse abade concordou que poderia ser possível curar o corpo como Buda e Jesus já faziam. E ainda que se foi possível uma vez para esses seres fazer, é possível que se faça novamente. Porém, naquela época, o que eles falam? Mas informou que por muitos séculos toda a concentração havia sido feita pela cura do espírito. Ou seja, esse pessoal do Oriente, nessa época, a única preocupação deles era trabalhar o espiritual. Eles não estavam preocupados em conhecer um método de cura que curasse o físico. Então, por exemplo, eles viviam ali coisa de 40, no máximo 50 anos. Por quê? Porque não cuidavam do físico. Sentavam na meditação, ficavam por longos períodos meditando, às vezes nem se alimentavam direito, então acabavam ficando debilitados. Só que Buda, lá 2.500 anos, ele fez esse mesmo processo. E viu que não era por ali. Então, se eles tivessem seguido o ensinamento do Buda, que fala que tem que seguir o caminho do meio, e o que é o caminho do meio? É você saber ter equilíbrio entre mental e espiritual, ou entre físico e espiritual. Então você não vai demais para um lado, ou você não vai demais para o outro, porque se você estica demais uma corda, ela quebra. Ela tem que estar em harmonia, centramento, caminho do meio. Então você tem que tratar tanto o espiritual quanto o material como importante. Um não é mais importante que o outro. Os dois são importantes e tem que ser dado a mesma importância para cada um. E a gente percebe que tem muita gente que dá muito valor no físico, a nossa sociedade, a nossa realidade atual, e muito poucas pessoas que dão importância para o espiritual. E às vezes aqueles que dão importância para o espiritual são meio que extremistas, acabam achando que o físico não é importante. Só que a gente está sendo ensinado que tem que ter o equilíbrio, tanto do físico quanto do espiritual. Mikao Usui decidiu que ia estudar os sutras do Tibete, já que dominava bem a linguagem sânscrita, que era uma linguagem muito antiga, viajou para a Índia. E em uma de suas pesquisas no antigo manuscrito de um discípulo anônimo de Buda, em sânscrito, encontrou 4 símbolos sagrados da fórmula usada por Buda para curar. Os sutras, escritos há mais de 2.500 anos, acionavam uma energia poderosíssima que poderia levar a um ilimitado poder de cura. No entanto, uma simples fórmula sem as explicações de como se usar e a devida capacidade de ativação não lhe trazia uma habilidade de cura energeticamente. Ou seja, ele teve acesso aos sutras muito antigos, de 2.500 anos, conheceu os símbolos, mas ainda não sabia como utilizar. E esses símbolos que ele conheceu eram os mesmos símbolos que Buda, há 2.500 anos, usava para curar. Em 1908, no Japão, Mikao Usui decidiu empreender um período de jejum e meditação de 21 dias, a fim de purificar-se para receber uma visão que o esclarecesse. E você vê que muitas práticas energéticas, muitas terapias, muitos processos de cura, geralmente hoje levam essa média de 21 dias. Até os áudios de reprogramação mental eu levo para a gente fazer por 21 dias. Então ele decidiu ir para a montanha para se purificar, para ficar em meditação ali, para ver o que ele conseguia, para buscar algum tipo de esclarecimento. E ele disse bem assim para as pessoas do meio dele ali: vou para lá e vou ficar por 21 dias. Se em 21 dias eu não voltar é porque eu morri. Só vou lá buscar meu cadáver para enterrar e pronto. Mas eu vou lá. E se eu não encontrar minhas respostas, de lá eu não desço enquanto eu não encontrá-las. Vamos continuar com a nossa apresentação aqui. Enquanto os dias passavam, Mikao Usui, em absoluto jejum, sentado próximo ao pinheiro, ouvindo o som de um riacho, passou a meditar, orar, entoar cânticos, ler os sutras e pedir ao Criador que lhe desse discernimento necessário para o uso dos símbolos. O jejum e a meditação ampliaram as fronteiras de sua consciência, e na madrugada do 21º dia, Mikao Usui teve uma visão onde vislumbrou uma intensa luz branca que o golpeou para a frente,
projetando-o para fora do seu corpo. Então vocês vejam que Mikao Uzui sofreu uma projeção, e a projeção nada mais é do que o ato da sua alma, do seu espírito, da sua consciência, sair do seu corpo conscientemente e transitar no astral. Muitas pessoas já têm essa habilidade, os que não têm, e têm interesse em aprender, existem várias técnicas para estar se aprendendo isso, que é uma das nossas capacidades psíquicas. E sentindo a consciência profunda em comunicação com o seu eu mental, ao abrir totalmente sua consciência, pôde ele ver muitas luzes em forma de bolhas coloridas, contendo em seu interior símbolos sagrados, e através da comunicação que estava recebendo, foi-lhe dada a compreensão dos significados e utilização dos mesmos. Quando o transe que trouxe a visão acabou, Dr. Uzui sentiu-se muito bem, sem fome, cheio de energia, forte e em total plenitude. Então vocês imaginem, aí já foi o primeiro milagre. Imagina você 21 dias no alto de uma montanha, somente tomando água. Praticamente a pessoa fica muito fraca e debilitada, né? Com certeza fica fraca e debilitada. Então após ele ter acesso, após ele ter tido essa iluminação através do reiki, o corpo dele foi totalmente revitalizado. O segundo milagre aqui, foi quando ele voltava, e ao tropeçar, porque ele voltou com pressa da montanha, queria descer logo lá de cima, então tropicou numa pedra, cortou o dedo, e automaticamente quando a gente sofre um corte, a gente vai com a mão, né, para estancar o sangue, e no que ele foi com a mão, ele conseguiu tapar a ferida, ele conseguiu fazer com que ela se fechasse e parasse de sangrar. Esse foi o segundo milagre dele registrado. O terceiro milagre, ele foi até uma aldeia e ele pediu para se alimentar lá em um determinado estabelecimento. E com isso, o dono do estabelecimento sugeriu que ele comesse algo mais fraco, né? Porque a pessoa 21 dias sem comer, se ela comesse algo um pouco forte, poderia fazer com que ele se sentisse mal. Mas ele não aceitou, ele quis comer a broa, quis comer coisa forte mesmo. Comeu e para ele foi absolutamente normal, não sofreu nada com isso. Esse foi considerado o terceiro milagre dele, entre outros, né? Ele tinha conseguido a chave da harmonização que tanto havia procurado. Novas pesquisas sobre o reiki. Desde sempre, todos os praticantes do reiki nutrem uma enorme simpatia e curiosidade sobre seu fundador do sistema, Mikao Uzui. Da mesma forma, sempre houve uma grande curiosidade acerca da história do reiki. Algumas pessoas começaram a canalizar teorias acerca dessas questões, e nessa sequência o reiki começou a ser descrito como oriundo do Tibete, de Atlântida, do Egito e da Lemúria, que foram os povos mais antigos que existiram em nosso planeta Terra. Se você não conhece essas civilizações, eu indicaria que você pesquisasse um pouco sobre elas. Já se fez constar também que os fundadores originais do reiki são os mestres ascensos. Ou seja, se você não sabe, existem os seres considerados chamados de mestres ascensionados. São vários eles, mas geralmente tratam de 7 principais. E esses mestres também são pessoas que trabalham pela humanidade, são pessoas que passaram os mesmos desafios que nós passamos e através de muitas e muitas reencarnações foram evoluindo até chegarem ao grau de mestre e trabalharem no plano espiritual para estar ajudando a gente, né? São os mestres ascensionados. Seria interessante você conhecer sobre eles também. Já não temos conhecimento da forma que Jesus e Buda aprenderam a ensinar um método de cura energético pela imposição de mãos. Isso reforça nossa dedicação em respeitar e honrar os ensinamentos originais do reiki, preservando-os para que não se percam e para que seja possível estar ao alcance de todo aquele que estiver aberto e disposto a aprendê-lo. O reiki é uma maravilhosa ferramenta de amor para que possamos fazer a nossa contribuição para a humanidade. O reiki é uma ferramenta de amor e vai servir para que façamos a nossa contribuição para a humanidade. Então, se você é uma pessoa que está insatisfeita com a humanidade atual, cabe a você dar o primeiro passo e começar a fazer alguma mudança. E essa mudança você começa por si mesmo, trabalhando o seu interior, trabalhando as suas emoções, seus sentimentos, trabalhando em você. E a partir do momento que você se cura de seus traumas, bloqueios e todos os problemas que você tem, você se torna um curador de outros também. Os 5 princípios do reiki, o Gokai. E o primeiro princípio diz: só por hoje não se irrite.
Imagina se você acorda de manhã e você já mentaliza isso e leva isso para o seu dia. Então ontem você acordou e falou, só por hoje não vou me irritar. Hoje você acorda e fala, só por hoje eu não me irrito. Amanhã você acorda e fala, só por hoje eu não me irrito. Então você vê que todos os dias você vai estar trabalhando e programando a sua mente para isso. Então, só por hoje você não se irritando, você fazendo isso todos os dias, você consegue uma transformação ótima, excelente em sua vida. Segundo princípio, só por hoje não se preocupe. Terceiro, só por hoje agradeça as suas bênçãos e seja humilde. Então, se todos os dias você adquirir o hábito de agradecer, você vê que sua vida se transforma, porque automaticamente a gente é programado para só reclamar das coisas. Só reclamar das coisas. Então falta humildade da gente agradecer pela nossa visão, da gente agradecer pela nossa audição, por poder andar, por ter um teto, um alimento. Falta muita humildade para a gente ainda saber reconhecer isso. Então se você acorda pela manhã e você leva esse princípio para o seu dia, só por hoje agradeço todas as minhas bênçãos e sou humilde, você já causa uma excelente, uma grande transformação em si mesmo. Só por hoje eu ganho a vida honestamente. Aqui eu não vou nem comentar, porque você sabe que honestidade é fundamental. Só por hoje sou gentil e amável com todos os seres vivos. E ser gentil e amável com todos os seres vivos, trata-se também de você ser gentil e amável com plantas, animais, com mendigo, com usuário de drogas. E o que a gente vê? Às vezes a gente é gentil e amável com os nossos familiares, as pessoas mais próximas da gente, as pessoas com quem a gente convive. A gente sabe ser gentil e amável com elas, muitas vezes. Mas imagina, muitas vezes a gente está caminhando pela calçada e se vem de encontro com a gente um mendigo ou um usuário de droga. O que a gente faz geralmente? A gente muda de calçada, a gente despreza aquela pessoa. Então se você leva esse princípio para o seu dia, de só por hoje eu ser gentil e amável com animais, plantas, vegetais, o reino mineral, com o mendigo, com todos os seres, nosso dia se torna excelente. O mendigo, quando ele é tratado de forma diferente, ele até se surpreende, porque ele já está acostumado a ser tratado como indigente, com desprezo, com humilhação. Então, se você trata um mendigo bem, pode ter certeza que você transforma o dia daquela pessoa. Esse é o método Zui de Reiki para a cura energética do corpo e da alma. E quando o reikiano decide não apenas utilizar um método, através da canalização da energia cósmica, mas também a sabedoria dos princípios, aplicando-os em sua vida, seus benefícios são muito mais amplos e plenos. O aprendizado. A metodologia de ensino respeita a sistematização elaborada por Mikao Usui, lá na época quando eles precisaram organizar. Então a gente segue esse princípio desde a sua origem. E esse princípio é que o Reiki ele é ensinado em 3 níveis. Nível 1, 2 e 3, porém, o 3 ele foi dividido em 2. Então a gente tem no nível 3 o 3A e o 3B. O 3A é o nível em que você trabalha, você se torna mestre de si mesmo, ou seja, você vai trabalhar suas questões. E no 3B você se torna um mestre habilitado a estar iniciando outras pessoas interessadas em ser reikianos. O primeiro nível é completo em si só. O aluno terá à sua disposição essa dádiva do Reiki por 24 horas por dia durante o resto da sua vida. Durante o resto da sua vida. Então você não é reikiano por um dia, por uma hora ou por um final de semana. A partir do momento que você adquire a sintonização, que você é iniciado no Reiki, você é um reikiano 24 horas por dia, todos os dias da sua vida, mesmo que você não faça uso da energia. Mesmo que você não faça uso, mas você é um reikiano. Nível 1, despertar. O primeiro nível também chamado de nível físico, já que a transmissão de energia se produz através do contato das mãos do terapeuta com o cliente. Conforme já dissemos, qualquer pessoa pode receber o primeiro nível, não havendo condição prévia para isso. O primeiro nível de Reiki é completo em si mesmo e os canais permanecerão abertos pelo resto da vida do reikiano. O nível 2, conhecido também como nível mental, pois o iniciado trabalhará questões mentais, questões relacionadas à mente e às suas emoções. Nesse nível, o praticante é sintonizado com 3 primeiros símbolos sagrados do Reiki, fazendo o segundo nível quando sentimos necessidade de crescimento maior e maior conhecimento em relação à energia. Através dos símbolos que a gente aprende no nível 2, a gente faz com que a energia que a gente canaliza através do nível 1 se duplique, aumente, dobre, ela se torna mais forte.
E também a gente consegue, através do nível 2, através de um dos símbolos que nós aprendemos no nível 2, enviar energia à distância. Enviar energia para pessoas que estão longe de nós, enviar energia para o nosso passado e para o nosso presente, ou seja, a gente consegue trabalhar com energia à distância. No nível 3, também conhecido como grau de mestre interior ou consciência, o aluno aprende o símbolo de mestrado e será capaz de realizar na sua vida os desejos e seus sonhos. Essa sintonização não qualifica ainda o aluno a ensinar o Reiki. O terceiro nível requer extremo cuidado, pois o volume de energia envolvido nesse processo de cura energética é muito grande, ou seja, a pessoa tem acesso a um dos símbolos que serve para aumentar e expandir ainda mais o nível de energia que ela canaliza. Então, é importante que se tome muito cuidado com isso. O terceiro nível leva o aluno a encontrar a sua verdade mais real e tocar no seu próprio karma através do aprendizado consciente e constante. O nível 3B, o nível de mestrado. O nível 3B é o de mestre de Reiki, também chamado de mestre espiritual ou professor. A pessoa é sintonizada como mestre de Reiki e recebe o conhecimento de iniciar novos reikianos. O mestre de Reiki é uma pessoa capacitada a iniciar outras pessoas e não pode nem deve ser tomado como exemplo do ponto de vista moral ou ético. Ou seja, o mestre ele é habilitado a ensinar outras pessoas. Só que as pessoas não precisam se apegar a ele, não precisam querer seguir os passos dele, não precisa pedir bênção ou beijar os pés dele, entendeu? Antigamente tinha esse negócio de mestre e discípulo, e o discípulo tinha que honrar o seu mestre, ficar bajulando o tempo todo, mas hoje não necessariamente é assim. O mestre de Reiki ele só vai ser a pessoa que vai te sintonizar no Reiki, mas você não precisa... Apesar de você precisar manter o respeito e a consideração, mas você não tem que beijar os pés do seu mestre. Ter recebido a sintonização do mestre não garante que o professor esteja pessoalmente orientado. Esse deve aprender a não emitir opiniões pessoais, ou seja, se você se torna um mestre de Reiki também, você não vai poder emitir a sua opinião, você não vai poder fazer com que seus alunos acreditem no mesmo que você. Você precisa saber e respeitar as diferenças de crenças entre as pessoas. Você não pode impor a sua opinião própria, essa você deixa reservada somente para você. Porque os alunos devem ser absolutamente livres para escolherem o próprio caminho deles. A iniciação, a sintonização energética funciona como se ligasse um cano cósmico às suas mãos. A energia que espalha atinge todos os reinos e dimensões e será recolhida e canalizada de forma concentrada através das mãos e outros pontos da pessoa que é iniciada. As iniciações são momentos onde se realizam movimentos e atitudes capazes de proporcionar uma abertura no padrão energético do aluno, o que perdura por toda a vida. Quando recebemos uma sintonização, a frequência de nosso ser é elevada, ou seja, nosso padrão vibratório é elevado. E também pode ocorrer de a pessoa que passa pela sintonização sofrer alguns sintomas físicos como diarreia, algum tipo de problema, porque isso faz parte do processo de limpeza, como se fosse uma catarse, onde tudo que tiver negativo da pessoa é posto para fora. Sobre a aura. A aura é um campo de energia que circunda o corpo, protegendo o nosso envoltório de luz. Este envoltório pode ir de poucos metros até alguns quilômetros, como era o caso de seres iluminados como Buda e Jesus. Sobre os chakras. No interior de cada ser humano existe uma rede de nervos e órgãos sensoriais que interpenetram o mundo físico externo. Ao mesmo tempo, dentro de cada um de nós existe um sistema sutil de canais e centros de energias que tomam conta de nosso ser físico, intelectual, emocional e espiritual. Ou seja, os nossos chakras são como se fossem nossos órgãos do corpo energético, que é capaz de absorver a energia do ambiente e repassar essa energia através dos nadis, né? Repassar essa energia para todo o nosso corpo, energizando cada célula que a gente tem no nosso corpo. Os chakras são responsáveis por isso. Cada um dos 7 chakras possui diversas qualidades espirituais. Essas qualidades estão intactas dentro de nós e elas jamais podem ser destruídas. Importante frase de afirmação antes de qualquer aplicação energética. Ou seja, antes de qualquer trabalho energético é importante que você faça isso. Repita essa frase. Peço ao meu ego que se afaste, que se retire e que venha a minha energia da humildade, porque a pessoa tem que ter consciência que por mais que ela vai estar fazendo um trabalho energético, ela só é um canal, ela só é um instrumento. Então ela tem que tirar o ego de lado para ela não bater no peito e falar é eu quem faço isso. Não, tire o ego de lado e saiba ser humilde
para entender que você está sendo só um instrumento de uma luz maior. Somente isso. Então por isso a gente indica que se repita essa frase. Mensagem final. Amado reikiano, você agora é um canal de luz cósmica. Você possui em suas mãos uma maravilhosa ferramenta de amor, transformação e cura. O reiki não é apenas um paliativo para tratar nossas dores físicas, ele é também um caminho de transformação interior. O uso contínuo dedicado do reiki eleva nosso padrão vibratório e desenvolve nosso amor incondicional. Ele não transforma apenas nós, mas tudo à nossa volta. As possibilidades de tratamento com reiki são ilimitadas e é aconselhado que você use sempre a sua intuição. Reiki é luz e jamais poderá prejudicar alguém ou algo, portanto, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Compartilhe também com a natureza, com todos os reinos. Experimente novas formas de utilização do reiki. As hierarquias do reiki com certeza abençoarão todo buscador e sempre que possível, compartilhe suas experiências com outros reikianos. Mentalmente podemos compartilhar conhecimentos e habilidades com pessoas que estão prontas e desejosas de aprender. É interessante notar que nossa compreensão de certos assuntos se torna mais profunda quando fazemos isso. Se desejar dominar um determinado assunto, ensine-o. Dê e receberá. Gratidão a todos, espero que tenham gostado dessa apresentação. Caso você queira ser um reikiano, caso você queira conhecer mais sobre essa técnica maravilhosa, é só estar entrando em contato comigo. Muito obrigado, gratidão e até um próximo vídeo.